Olá, estudante! Como você está? Mesmo com o avanço da vacinação, continuas tomando todo o cuidado necessário para se manter saudável? Como, por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las? Realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinhos na lateral e arrepiados para cima. Estou utilizando uma camisa vermelha, sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, uma televisão compondo o cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Ah, me conta aí, você já baixou o aplicativo Rio Educa em Casa? Você também pode acompanhar as aulas por lá, além de ter acesso a outros conteúdos muito legais. E o mais bacana é que para você acessar o aplicativo, nem precisa gastar da tua internet. Que demais isso, não é mesmo? Então já sabe, se você ainda não baixou, corre na loja de aplicativo do teu celular e baixe gratuitamente o aplicativo Rio Educa em Casa. Hoje falaremos sobre um conto africano, mas antes de nos adentrarmos na narrativa, me diz aí, você sabe o que é um conto? O conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público. Por geralmente ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço na vida das pessoas, frente a um contexto social onde temos pouco tempo para muitas obrigações. Em sua estrutura, o conto tem uma narrativa curta, envolvendo apenas um conflito, onde o momento de maior tensão é chamado de clímax. No conto, aparecem os personagens que sofrem e executam ações, o narrador que conta a história, o tempo e o espaço, que é a época e o cenário, e o enredo, que é a sequência de ações. Ah, e claro que não podemos nos esquecer do conflito, que é a situação-problema. E por que vamos estudar um conto africano na aula de hoje? Você pode se perguntar. Existem leis que tornam obrigatório o ensino da cultura da história afro-brasileira e indígena nas escolas de educação básica, como forma de reparação histórica de um Brasil que tem um racismo estrutural impregnado em suas fundações. Você sabia que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo? E dessa forma, ele tem uma longa história escravocrata enraizada em suas bases. São anos de exclusão, desigualdade e preconceito que, aos poucos, através da educação das relações étnico-raciais, vêm sendo combatidos. Representatividade importa e valorizar contações africanas nos ajuda a ampliar o nosso olhar sobre essa questão tão importante. Sabendo disso, vamos começar a aula de hoje com a contação de um conto africano. Espero que você goste. Se liga aí! Conto africano, O Rei e a Árvore Juju. Livro Contos Africanos, volume 2. Tradução Gabriel Naldi. Distribuição gratuita Sesc. Udo Ubok Udum foi um rei famoso que viveu em Itã, uma ilha onde não havia rios. Ele e sua esposa banhavam-se em uma nascente que havia logo atrás de sua casa. O rei tinha uma filha a quem amava muito e cobria de cuidados. Quando cresceu, a princesa tornou-se uma linda mulher. Udo Ubok Udum teve de se ausentar por uns tempos e por 2 anos não usou sua fonte. Quando voltou e foi se banhar, viu que uma árvore juju havia crescido e espalhado seus galhos por todo lugar, impossibilitando o acesso à nascente. Então, ordenou que 50 homens cortassem a árvore com machados. Quando os criados começaram, viram que os golpes de machado não produziam efeito algum, pois tão logo abriam um corte no tronco, ele voltava a se fechar.
Tentaram inutilmente durante um dia inteiro. À noite, foram comunicar ao rei seu fracasso em derrubar a árvore. O Dou, Bok e o Dum ficou muito zangado e voltou à fonte na manhã seguinte com seu próprio facão. Ao ver o rei tentando cortar seus galhos com a lâmina, a árvore Juju lançou uma farpa em seu olho. Sentindo imensa dor, o monarca largou sua faca e correu de volta para casa. Como a dor só piorava, não conseguiu comer nem dormir por 3 dias. Mandou chamar seus sábios e pediu que descobrissem o motivo de tanta dor. Entenderam que a árvore Juju o havia atacado em retaliação às suas tentativas de banhar-se na fonte e de cortá-la. Acrescentaram que para satisfazer e acalmar a Juju, o rei deveria se arrepender, pedir perdão e prometer respeitar o local sagrado. O Dou, Bok e o Dum seguiu essas instruções. Os curandeiros aplicaram pomadas nos olhos do rei, mas a dor só piorava. Outros sábios foram chamados e disseram que, embora nada pudessem fazer para aliviar o sofrimento do rei, conheciam alguém capaz de curá-lo. Era um gênio que vivia no além-mundo. Dou, Bok e Dum mandou que o trouxessem até ele. No dia seguinte, o gênio chegou para falar com o rei. "Se eu curar seu olho, o que eu ganho em troca?" perguntou o gênio. "Darei metade da minha cidade, incluindo as pessoas que vivem nessa área, além de vacas e dinheiro." O gênio recusou a proposta. O rei, não aguentando mais de tanta dor, aumentou a oferta. "Diga seu preço e eu pagarei." O gênio disse que o único pagamento que lhe interessava era a princesa. O Dou, Bok e Dum começou a chorar e mandou-o embora. Preferia morrer a perder sua filha. Durante a noite, a dor piorou ainda mais. Alguns súditos suplicaram ao rei para que chamasse o gênio novamente e lhe entregasse a princesa. Se o Dou, Bok e Dum melhorasse, poderia fazer outra filha, argumentaram, mas nada ganharia se morresse. O rei então mandou chamar novamente o gênio, que atendeu rapidamente ao chamado. Com grande pesar, o rei lhe concedeu sua filha. O gênio entrou na mata e colheu algumas folhas que triturou e misturou com água. Verteu o líquido no olho do rei, dizendo que pela manhã, quando lavasse o rosto, seus olhos estariam completamente curados. O Dou, Bok e Dum tentou convencê-lo a passar a noite, mas o gênio declinou o convite e partiu na mesma noite para o além-mundo, levando a princesa consigo. Um pouco antes do amanhecer, o rei levantou-se e foi lavar o rosto. Viu que a farpa da árvore Juju, que tanta agonia lhe causara, havia caído do seu olho. Não sentia mais nenhuma dor e enxergava perfeitamente. Recomposto, deu-se conta que trocara a filha por um olho sadio. Decretou que o reino todo ficasse de luto por 3 anos. Durante os 2 anos seguintes, o gênio colocou a princesa em uma casa de engorda, onde recebia grande quantidade de comida. Nessa casa, havia uma caveira que a aconselhou a não comer, pois a estavam engordando não para o casamento, mas porque queriam devorá-la. A partir daí, a jovem passou a dar à caveira toda a comida que recebia e alimentava-se apenas do calcário do solo. Ao final do 3º ano, o gênio convidou alguns amigos para verem a princesa, dizendo que a mataria no dia seguinte e faria um banquete com ela. Na manhã seguinte, o gênio foi levar comida para a princesa, como de costume. A caveira, no entanto, havia ouvido a conversa da noite passada e contou à princesa sobre o que a aguardava. A jovem deu novamente a comida à sua amiga, que disse: "Quando o gênio for à floresta com seus amigos para os preparativos do banquete, fuja e volte para a sua cidade." A caveira também deu a ela uma poção fortificante para a viagem. Além disso, explicou as particularidades do caminho. Quando chegasse a uma bifurcação, a princesa deveria jogar um pouco da poção no chão e as 2 trilhas se fundiriam em uma só. Explicou que deveria sair pela porta dos fundos e atravessar toda a floresta para chegar à estrada. Caso encontrasse alguém no caminho, deveria permanecer em silêncio. Se cumprimentassem usando sua voz, saberia que não fazia parte daquele mundo e a matariam.
Tampouco deveria se virar caso alguém a chamasse. Deveria seguir sem parar até chegar à casa do seu pai. A filha do rei agradeceu a caveira por todos os conselhos e partiu. Encontrou a estrada após cruzar toda a floresta. Correu por ela durante 3 horas até chegar à bifurcação, como instruída. Pingou algumas gotas da poção no chão e imediatamente as trilhas se juntaram em uma só. Corria sem parar e, embora fosse chamada por várias criaturas, não se virava nem cumprimentava ninguém. Quando o gênio retornou da mata e descobriu a fuga da princesa, perguntou à caveira sobre seu paradeiro, mas essa lhe respondeu apenas que a jovem havia saído pela porta dos fundos sem dizer aonde ia. Por ser um gênio, ele logo soube que sua prisioneira partira para sua cidade natal. Correu atrás dela aos gritos. Quando a garota ouviu a voz do gênio, também correu o mais rápido que pôde e finalmente chegou à sua casa. Pediu a seu pai que pedisse permissão à árvore Juju para que pegasse 7 galhos dela e colocasse, barrando o caminho, na beira da estrada para que o gênio, ao encontrá-los, desistisse de entrar na cidade. O rei cumpriu seu pedido imediatamente. Quando o gênio encontrou os galhos, sentou-se, frustrou-se, desistiu e voltou para o seu mundo. Nunca mais voltou a incomodar a princesa. Ao ver que não havia mais perigo, o rei se alegrou e declarou que, a partir dali, todos deveriam respeitar as árvores e viver em comunhão com a natureza. Conto popular africano adaptado. Você já conhecia essa contação? Gostou da história? Espero que sim! O Rei e a Árvore Juju é um conto folclórico africano, ou seja, uma história popular transmitida de forma oral, de geração em geração. E o conto nada mais é do que uma projeção de sentimentos e percepções humanas, e por isso pode gerar reflexões e lições de moral. No conto O Rei e a Árvore Juju, por exemplo, vimos que o respeito à natureza foi fundamental para que o reino encontrasse novamente equilíbrio e paz. Os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza e o planeta grita por socorro, apresentando sinais como aumento de temperatura, debilidade hídrica e catástrofes climáticas. A superexploração da Terra tem gerado uma degradação geral e o nosso planeta está morrendo. Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres que vivem nele. Se liga, apesar de ser um desafio, tente ser paciente e busque ter ações gentis com as pessoas. Ainda vivemos tempos muito difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, tuas ações de gentileza podem ajudar a fazer parte da cura do coletivo. Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar o Rio Educopédia e a sala de leitura no aplicativo Rio Educa em Casa. Nos vemos numa próxima. Tchau!